Olá, boa tarde a todas e todos. Ressalto a imensa honra de estar nessa mesa, cumprimento toda a mesa e faço um destaque especial pelo tema, né? Quando a gente vai discutir inovação e os impactos diretamente na saúde. Apenas para representar aqui um pouco dessa fala, eu trouxe alguns slides mais ilustrativos sobre o tema. E eu vou, como eu não estou com controle aqui, eu vou te pedir para passar, por favor. Muito obrigada. Queria até registrar que eu tive a honra de encontrar um ex-estagiário da Anvisa. Próximo, por favor. É só próximo. Aqui é uma pequena lembrete aqui, só para a gente trazer algumas frases. Não vou passar por todas, mas lembrar aqui de algumas frases do contexto da inovação. Quando a gente considera que a inovação é a chave para o desenvolvimento da saúde global e também da economia, do acesso, para reduzir as desigualdades e, especialmente próximo, a inovação pode, não, volta só um minutinho, pode também ser um grande impulsionador para reduzir as diferenças e as desigualdades sociais e econômicas. Os países que mais investem em inovação são os países que também têm o resultado de maior qualidade de vida. Próximo, por favor. Aqui é um pequeno cenário onde que o Brasil está na inovação. Quando a gente pensa aqui no nosso eixo América, especialmente América Latina, pode achar que o Brasil está bem posicionado na posição 47ª, mas queria lembrar aí que a gente ainda está atrás, bem atrás de alguns países que a gente tem maior potencialidade, com todo respeito a todas as nações, mas nós temos potencialidades de conquistar espaços maiores e estarmos melhor posicionados. Volta anterior, por favor, anterior. Melhor posicionados quando a gente fala em termos de inovação e índice global. E especialmente aqui quando a gente traz para as inovações em saúde. Próximo, eu queria lembrar que a gente precisa ter um ecossistema, né? A inovação a gente não pode pensar de forma isolada, a gente precisa ter um ecossistema para a inovação no país, um ecossistema que precisa deixar esse ambiente favorável à inovação. E eu queria lembrar que, do ponto de vista das regulações, a gente precisa, quando atuar com inovações, pensar num campo de inovações que sejam inteligentes do ponto de vista regulatório, lembrando aí mais uma vez que a inovação sempre vai estar à frente da regulação, e ainda bem que está. E a gente precisa ter a regulação com oportunidade de flexibilizar para atender os anseios da inovação. Na Anvisa, a gente tem um programa de avaliação acelerada para as inovações, mas isso é muito baseado aí nos medicamentos para doenças raras. E aí é um ponto também de reflexão, né? Porque hoje a nossa pesquisa clínica está envolvendo em torno de 85% das aprovações para doenças raras. Mas esse ambiente, quando a gente olha, é praticamente ligado às inovações na área oncológica. Então, esse também é um ponto de avaliação e de reflexão, de forma que a gente tenha no Brasil, sim, um ambiente acelerado para a inovação do ponto de vista regulatório, mas que seja mais plural e mais dinâmico para as diversas necessidades da saúde. Queria lembrar também a necessidade de ter um ambiente com recursos, né, seja do ponto de vista de recursos financeiros, mas também de recursos humanos adequados. E aí eu vou colocar aqui para vocês um ponto de vista, inclusive, da realidade do Brasil, do ponto de vista da Anvisa, especialmente. Quando a gente fala acesso, é necessário o financiamento das pesquisas, o financiamento também do desenvolvimento de estudos clínicos e também de pré-clínicos no Brasil. Outra discussão também sobre o ponto de vista da inovação desse ambiente. É preciso melhorar as questões fiscais, especialmente para os produtos que são desenvolvidos para o atendimento das necessidades de saúde e até mesmo do ponto de vista das discussões relacionadas à precificação. E finalmente, a questão relacionada às necessidades de colaboração do setor público e privado, foi aqui falado por diversas maneiras e por diversas formas, a necessidade de a gente trabalhar em rede, trabalhar no processo colaborativo. Próximo, por favor. Queria aqui só sinalizar o cenário que o Brasil está em termos de pesquisas clínicas, é uma publicação da Organização Mundial da Saúde. Nós somos o 17º país na realização de estudos clínicos no país, mas entendo que o nosso ambiente
ele é muito promissor do ponto de vista da nossa pluralidade, da nossa diversidade, que é a nossa população, da nossa capacitação, especialmente dos profissionais de saúde, inclusive de uma regulação forte, de forma que o Brasil tem tudo para estar entre os 10 países que lideram as pesquisas clínicas, e que a gente não tem pesquisa clínica apenas no eixo mais forte aqui do Sudeste, que a gente pode ampliar as pesquisas clínicas, especialmente em maiores centros. Chama atenção para a PL 7802, que já foi lido o relatório ali pelo deputado Pedro Estenfaio. É muito importante a gente ter um marco legal de pesquisas clínicas no Brasil, especialmente para que a gente tenha uma segurança jurídica também. A Anvisa regula a pesquisa clínica no Brasil, mas, inclusive, para que a gente seja, dentro dos eixos de ter uma autoridade regulatória de referência no maior nível pela Organização Mundial da Saúde. Um dos eixos da nossa avaliação é pesquisa clínica, então ter um marco regulatório forte, previsível, seria muito importante para o Brasil, para que o Brasil seja reconhecido como país de referência. A gente espera mesmo, do ponto de vista regulatório, que a gente tenha avanços numa legislação, e o Congresso tem uma parte importante nessa decisão, especialmente nos avanços e discussões para, efetivamente, a gente ter uma lei de pesquisa clínica no país. Eu acredito fortemente que isso coaduna com fortalecimento da regulação e com fortalecimento da condução de pesquisas clínicas no Brasil, e o Brasil captar outras pesquisas do ponto de vista mais pesquisas, inclusive nos estágios mais iniciais, fase 1 e fase 2, inclusive ampliando a oportunidade de estudo fase 4 no Brasil. Eu queria citar um modelo que para a gente tem seguido como norte, apesar de uma força pequena, mas a gente entende que o modelo adotado pela Europa hoje seria o modelo mais interessante para que o Brasil adotasse do ponto de vista de regulação. E aí eu queria lembrar que, especialmente na Europa, a constituição das empresas tem empresas menores e médias que desenvolvem produtos e que levam para a avaliação da autoridade europeia. E a Europa estabeleceu um escritório de acompanhamento desses produtos, e a partir dessa atuação que a Europa fez da parte de regulação, mais produtos puderam ser registrados, mostrando o benefício do acompanhamento, inclusive com projeções, reduções de taxa, e essas empresas poderiam até pagar taxas após o sucesso do processo regulatório. Isso aqui envolve muito uma necessidade da gente ampliar a capacidade da Anvisa, especialmente a capacidade laborativa, para que a gente possa também acompanhar mais as pesquisas e o desenvolvimento de produtos nos seus nascedouros. E, especialmente, a gente está falando das universidades, das startups, das empresas menores, e a aprovação mesmo do desenvolvimento de inovações disruptivas no Brasil e que tenham diretamente impacto no acesso da nossa população. Próximo, por favor. Aqui eu trago só uma reflexão, para a gente ter esse ambiente moderno e esse ambiente favorável à inovação. A gente precisa pensar no fortalecimento da estratégia da regulação do Brasil. Aqui é um pequeno exemplo, quando um estudo feito pela OPAS, e aí a gente faz uma pequena comparação no Brasil aqui, até com os nossos vizinhos. Nós somos 7 reguladores para cada 1 milhão de habitantes. Os nossos irmãos aqui, Argentina, 24, o próprio Chile aqui, Chile, México, com condições bem diferentes do Brasil, em torno de 40, e Estados Unidos eu não vou nem comparar, porque eu acho que é fora do eixo, quando eu comparo que a Anvisa tem em torno de 1.600 pessoas, e os Estados Unidos tem 18 mil, e é claro que são economias diferentes, países diferentes, mas é muito desigual quando a gente pensa na nossa força de trabalho, que nós somos cobrados a ter uma eficiência como a FDA, como o Canadá, e a gente tem 16 vezes menor a força de trabalho deles, e do Canadá 8,47 vezes. Lembrando da autoridade europeia, quando fala 3,2 parece pouco, mas só os produtos centralizados são avaliados pela EMA, e a EMA trata especificamente medicamentos e medicamentos veterinários, enquanto a Anvisa trata de praticamente todos os eixos de produtos e além de serviços e portos e aeroportos. Próximo, por favor. Eu também trago aqui uma reflexão quanto aos custos do país, especialmente da Anvisa, uma necessidade de reavaliação da Lei 9782, de fatos geradores,
especialmente quando a gente fala taxa de fiscalização sanitária, a gente não está falando de impostos, e o que mostra o quanto a redução do preço no Brasil tem um impacto também, diferentemente, no financiamento da Anvisa. As nossas taxas são bem mais reduzidas do que os outros países, tanto para a taxa de registro como para certificações. E como a gente está com a força de trabalho reduzida em 30%, enfrentamos a pandemia nessa situação, e focamos todas as nossas ações para que o Brasil tivesse vacinas e medicamentos para enfrentar as piores crises daquele momento, e ainda bem que tomamos essa decisão, porque as vacinas certamente é a melhor estratégia de saúde pública para o enfrentamento de crises sanitárias, para a prevenção de doenças imunopreveníveis e para a redução de mortes. E aqui nessa oportunidade eu afirmo que as vacinas são, sem dúvidas, as melhores estratégias de saúde pública, de prevenção, e elas não são vacinas experimentais. Elas têm todas as comprovações de qualidade, eficácia e segurança para ir ao braço de um brasileiro. Se assim não fosse, a Anvisa não aprovaria. Mas, em função dessa atividade e redução da força de trabalho, a Anvisa hoje tem um reflexo nas suas filas de análise, equivalendo a em torno de 17 bilhões de desenvolvimento parado na fila de medicamentos. Isso tem impacto diretamente na saúde, mas também tem impacto na cadeia, no mercado e, essencialmente, na inovação. Para pensar no ambiente de inovação, a gente, como eu disse inicialmente, é um ecossistema. Próximo, por favor, aqui eu acho sempre importante lembrar que nesses 25 anos, a gente está indo agora para janeiro para 25 anos, desses 25 anos, a equipe de servidores está à frente da Anvisa desde o início da sua formação, seja com quadro específico e especialmente a carreira a qual eu estou desde 2005, fortalecendo também a agência como agência de Estado brasileiro. E nesse ínterim, a gente conseguiu alcançar os principais fóruns internacionais, no sentido do Brasil ser reconhecido como um país de referência em inspeções farmacêuticas, participar fora de harmonização de normas técnicas, especialmente o ICH na área de medicamentos, ser reconhecido como autoridade de maior nível pela Organização Pan-Americana de Saúde, e estamos preparando para sermos auditados pela Organização Mundial da Saúde, para que a gente possa alcançar o maior nível de qualificação. Isso tem um impacto diretamente na segurança dos produtos que aqui circulam, mas especialmente também favorecendo que o produto que é avaliado pelo Brasil, ele tenha as condições de chancela de estar em outros mercados, e necessariamente isso favorece um ambiente mais seguro para incentivo em pesquisas. Próximo, por favor. É sempre importante pensar na pandemia como eixo também fundamental para a questão de olhar os processos de forma diferenciadas. Então, nesse sentido, por vezes na pandemia nós nos juntamos ao setor, aí especialmente ao setor de produtos para a saúde, especialmente dos ventiladores, e olhando a pujança que o Brasil tem de se reinventar. A gente teve fábrica que não atuava na área de regulação da Anvisa, e que rapidamente adotou as medidas da Anvisa e pôde oferecer ao Brasil ventiladores pulmonares de qualidade, ventiladores que pudessem ser utilizados dentro dos hospitais. Aí eu queria lembrar que não era mecanizado, como foi proposto, inclusive em projeto de lei. Então, outra reflexão que a gente traz aqui, deixe a técnica com a técnica, e o processo legislativo entra de forma mais robusta para favorecer a nossa atuação, mas especialmente envolver, às vezes, numa autorização de produtos pode trazer riscos, lembrando da competência que a agência do Estado brasileiro tem. E as empresas brasileiras foram chamadas nesse sentido de buscar se reinventar e trazer produtos para o Brasil. E na pandemia a gente percebeu fortemente isso, queria registrar especialmente as empresas de ventiladores pulmonares e, não obstante, as empresas de kit diagnóstico, de forma que a gente pudesse ampliar a estratégia de testagem no Brasil. Para isso, a gente teve que se aproximar mais do setor, permitindo submissão contínua. Essa é uma estratégia para a inovação que a gente pretende continuar, mas para algumas inovações que a gente consiga ter força de trabalho para ficar mais próximos. E aí, levando em consideração especialmente a relevância para a saúde pública.
acompanhando mais através de modelos de reuniões, de agendamentos, e aí eu queria lembrar que no Brasil não há taxas para isso, inclusive nos outros países se cobra taxa para essas reuniões de agendamentos para orientar projetos desde o início. Lembrando aqui da portaria 100, que foi citado para o ambiente de inovação, a Anvisa vem se inquietando muito com o tema inovação, entende como essencial trabalhar como promotora também da inovação no Brasil. Para isso, a gente já escolheu alguns projetos, assim como piloto, o próprio Terapias Avançadas, que a gente fez um edital ano passado, selecionamos, aliás, fizemos o edital esse ano, o projeto era do ano passado, selecionamos 2 laboratórios brasileiros para terapias avançadas, o Instituto Butantan, com pesquisa clínica já aprovada, e a Fiocruz. Não selecionamos mais por falta de braço, porque, teoricamente, daria para a gente selecionar mais um. Temos um projeto para selecionar algumas startups no edital no próximo ano, para tentar acompanhar alguns estudos já nascedouros nas startups. E esse ambiente de favorecer a inovação nacional, de produção nacional, certamente reverberar no acompanhamento do processo. Utilizamos ainda estratégias que estão em discussão de poder utilizar, apoiar ainda mais nas questões relacionadas a consultores ad hoc, de forma que a gente consiga ampliar essa força de trabalho, mas ainda com limitantes, lembrando do que nós trabalhamos, tem um segredo industrial muito forte, muito importante, e que a gente mantém esse conhecimento dentro da agência, é uma forma de fortalecer o Estado brasileiro, mas ter uma oportunidade de tentar ampliar esse quadro com consultores, mas certamente nós precisaremos, além dessa política de inovação, de contratações, a questão relacionada a concurso público. Próximo, por favor. Eu acho que, sem me alongar mais, eu queria lembrar que esse programa de orientação, especialmente de orientação do programa de inovação, vai levar a Anvisa a fazer uma revisão, especialmente da sua norma de priorização, de avaliação de análise, e, por outro lado, uma revisão muito forte na norma também de doenças raras. Pode passar, por favor, também. A gente está utilizando mais uma, por favor. Aqui é só uma questão que a gente também trazendo da nossa força de trabalho e da nossa atuação do ponto de vista que a gente precisa fazer uma redução drástica de filas, especialmente aí da fila de registro de medicamentos, para que a gente possa acompanhar as inovações e ter um impacto melhor na saúde das pessoas a partir do momento que a gente fortalece o acesso. Entendo que a gente tem um ambiente, especialmente dentro dos hospitais brasileiros, e aí eu queria chamar a atenção para os hospitais da rede EBSERH, da rede de hospitais universitários, que pode ampliar pesquisas e que a gente possa ter um ambiente nacional mais favorável ao acompanhamento das pesquisas. Queria fazer um destaque também que é possível fazer uma colaboração do ponto de vista da regulação, especialmente do ponto de vista da regulação. Que a gente consiga trabalhar dentro da rede nacional de dados do Ministério da Saúde, podendo gerar informações dos produtos avaliados, gerar dados de vida real e fortalecer o sistema, todo o sistema brasileiro de acompanhamento e, por fim, de inovação do país e olhar outras estratégias que a gente pode melhorar esse ambiente do ponto de vista regulatório. É isso, a gente está pronta para o debate e espero contribuir nesse fórum. Muito obrigada.